Olá, estamos no tempo das energias limpas e renováveis, mais limpas do que os combustíveis fósseis, mas a indústria do carvão mineral está se renovando para reduzir a emissão de poluentes e continuar ativa. No Brasil, o carvão tem uma participação importante na planta energética da região sul. Na Agenda Econômica de hoje, vamos entrevistar o presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, Fernando Luiz Ancan, que vai nos dizer como anda essa indústria no país. Fernando, muito bem-vindo à Agenda Econômica. Obrigada pela sua participação. É um prazer estar conosco. Bom, antes da gente começar a conversa, vamos mostrar para o nosso telespectador um pouquinho do tamanho da indústria do carvão na energia, pelo menos. Vamos ver. As usinas de energia elétrica à base de carvão respondem por pouco mais de 2% da energia gerada no Brasil, cerca de 3.200 megawatts. A produção nacional de carvão mineral é concentrada nos estados do Sul. Quase 90% das minas estão no Rio Grande. A maior geração de energia é em Santa Catarina. O complexo de Jorge Lacerda responde por 25% da eletricidade consumida no estado. Como subproduto da geração de energia, o carvão rende cimento e fertilizantes, mas a poluição por emissão de resíduos e gás carbônico é o grande problema. Das 8 plantas geradoras em atividade no Sul, apenas 2 têm menos de 20 anos. Fernando, 2 apenas das usinas do Sul têm menos de 20 anos. Isso significa que são elas as que menos poluem e as outras, como estão? Essas plantas que nós temos aqui são as 2 últimas que foram feitas, uma em 97 e outra em 2011. Elas são de uma eficiência em torno de 35% a 36%, que é o que o estado da arte na época onde elas foram contratadas. As outras são mais antigas, então têm uma eficiência menor. E em termos de emissões, as plantas novas, elas já têm a questão do desfluorizador, que evita as emissões de particulados, de sulfatos e nitratos. Que essa era a grande questão, a emissão das partículas, né, dos rejeitos físicos mesmo, era a grande questão da poluição no Sul, principalmente na área de Candiota, no Rio Grande do Sul, meados da década de 90. Então a gente não tem mais aquela fuligem no ar. Exatamente. A indústria do carvão ao longo dos anos, vou botar desde 1750, da Revolução Industrial, ela veio sempre avançando em termos de tecnologia e sempre buscando reduzir as questões das emissões. Então, hoje em dia, tu tem plantas, como nós temos hoje no Japão, plantas de eficiência de 45%, em que as emissões são praticamente zero. São plantas mais limpas que plantas a gás natural hoje. Quando você fala dessa eficiência de 40%, significa o quê? Que 40% da energia... Como é que se mede exatamente essa eficiência? É a quantidade de energia que entra para o elétron gerado. Uhum. Então, essa é uma conta para o pessoal entender, fácil de fazer. Então, quanto mais eficiente a planta, menos emissão de CO2 ela tem. E mais energia ela produz com a mesma quantidade de carvão? Exatamente. Tá. Por isso que você consome menos carvão por megawatt-hora gerado. Tá, mas tem uma outra questão aí que é o rejeito químico, digamos assim, os gases que são liberados. Além do CO2, a gente tem um problema, aqui no sul do Brasil teve, e na Europa ainda tem, e na Ásia, a questão de chuva ácida por conta do enxofre liberado. A chuva ácida, ela acabou na década de 80. No momento que você implantou tecnologias, chama de flue gas desulfurization ou dessulfurização, você entra com calcário ou com cal, e com agentes alcalinos, e você reduz a quantidade de enxofre dentro dos limites aceitáveis pela legislação, e com isso você gera um produto que é utilizável ou na indústria da construção civil ou você descarta esse produto. Então, na realidade, você tem o quê? Hoje, nas plantas que estão funcionando e que avançam no mundo, uma condição totalmente resolvida em relação à questão de SOx, NOx e particulados. Mas isso mesmo nessas plantas antigas, porque as plantas que estão em atividade no Brasil, só 2 têm menos de 20 anos, ou seja, a grande maioria é planta antiga. Exatamente. Bom, o que acontece? Essas plantas antigas, elas terão que passar por um processo de modernização ambiental. Então, aqui não conseguir passar, porque ela é velha e não é econômica, ela deverá fechar. Exemplo de uma planta que está fechando agora lá em Candiota, que é a candiota da fase B, porque não compensa você
investir para dessulfurizar. Então, se não compensa, você fecha. Então, essa já está sendo fechada? Essa deve fechar, né, ao longo do ano de 2017. O que acontece? Na medida que você vai fechando plantas antigas, você vai deixando a descoberto a necessidade de energia firme para o sistema. O Sul hoje é totalmente nervoso, ele tem pouco reservatório e tem energia eólica. Então, se você não tiver uma energia firme para dar sustentação, você pode comprometer o abastecimento, a segurança energética do Sul. Você tem pouco reservatório com Itaipu ali? Não, mas Itaipu não entra no Sul. Itaipu, ela é nervosa. Ela enche uma hora baixa. Então, o grande reservatório que nós temos hoje é no Sudeste. A gente brinca que o Sul é um balde e a caixa d'água é o Sudeste. Então, na realidade, o Sul é nervoso, realmente. Ele enche e esvazia muito rápido. E isso hoje ocorre também com as usinas da Amazônia, que são usinas a fio d'água. Então, quando tem água, tem energia, quando não tem água, não tem energia. Então, a base térmica ela é fundamental para dar segurança ao sistema. Então, no momento que nós estamos fechando usinas térmicas hoje, por conta que são antigas, e esse é um processo que a ABCM vem trabalhando muitos anos no governo, dizendo, temos que fazer um programa de modernização. Para quê? Para garantir a segurança energética e para adequar as questões ambientais. Então, pegando ainda um pouquinho por essa questão ambiental, a gente tem esse complexo de Jorge Lacerda, são 4 usinas. Dessas, só uma, né, que é a Jorge Lacerda 4, tem 20 anos. As outras já todas são mais, tem uma que já tem 50 anos, 2 têm 50 anos. Essas aqui vão ser fechadas também? Nós temos hoje um mecanismo chamado Conta de Desenvolvimento Energético. É uma conta que ela foi montada em 2002 por uma lei que tem um prazo de validade até 2027. Então, se até 2027 você tem... E essa conta foi feita para manter a indústria de produção de carvão, na realidade. Então, o mundo econômico, a vida econômica dessas plantas, ela se sustenta até 2027. Então, se nós não fizermos hoje um programa de substituição, essas plantas serão fechadas ao longo desse período, porque ela perde a vida útil econômica, não falando na questão ambiental, mas na questão econômica. Então precisa, nesse momento, um trabalho para mudar, ou seja, para você fazer plantas novas, mais modernas e com menos emissões. Em termos de emissões reguladas, que está na legislação brasileira, todas elas atendidas. E na questão do CO2, você reduzir pelo aumento de eficiência das plantas novas que forem instaladas. Então, só para a gente tirar dúvida, você é uma pessoa da indústria do carvão mineral, mas você avalia que a questão ambiental pode ser resolvida com o uso do carvão? Tranquilamente. Nós temos plena certeza de que como já aconteceu ao longo desses séculos, vamos dizer, desses mais de 200 anos de atividade carbonífera, sempre você vai evoluindo com as tecnologias. E o último ponto que está pegando a indústria do carvão no planeta é a questão da emissão do CO2. E para a emissão do CO2, você está desenvolvendo tecnologias, e hoje já tem plantas de demonstração, que você chega a capturar 90% do CO2. Então, o combustível fóssil, não só carvão, como gás, como petróleo, emite CO2 na hora que ele é usado. Nosso carro emite CO2. Sim. Então, o processo que é? É necessário você, para atender o que está acordado no Acordo de Paris, chegar aos 2 graus, você capturar o CO2. No máximo de 2 graus de aumento de temperatura da Terra, você tem que capturar o CO2. Para capturar o CO2, toda a indústria fóssil, não só carvão. Sim, porque fala-se muito numa troca de carvão por gás, né? Pelo GLP. Mas não é uma questão econômica. Isso depende de país para país e depende da questão puramente econômica. Porque a Europa, por exemplo, a Europa avançou com as renováveis e aí tinha plantas a gás. Só que o preço do gás era tão alto que valeu a pena continuar usando carvão, caso da Alemanha. Renovando as plantas. E renovou as plantas. A Alemanha botou 12 mil megawatts a carvão de 2008 a 2013. É uma quantidade grande, né? Mais de 40% da energia A Alemanha tem 42% da sua energia é a base de carvão. E não tem essa poluição que tinha... Não, as plantas todas, nas emissões reguladas, está todo conforme a legislação alemã, que é bem restritiva. Na questão do CO2, é o ponto que pega. Então, para isso você tem que fazer o quê? Uma máxima eficiência. Essas plantas que fizeram a Alemanha de 2008 a 2013
foram de 40% a 45% de eficiência. É o máximo que você tem hoje com tecnologia. Está se buscando chegar a 50%, mas isso ainda não está comercial. Mas essa busca da tecnologia é chegar ao máximo de eficiência. China e Índia também usam muito carvão ainda? A China, 70% da energia elétrica gerada na China é a carvão. Eles devem ter praticamente 6 ou 7 Brasis em carvão. A China. E a Índia vem na sequência agora fazendo muito carvão. Certo. E eles já estão fazendo de uma forma mais, com essa indústria um pouco mais limpa? Todas as plantas novas sendo feitas hoje na China, na Ásia, basicamente é onde está crescendo o carvão, todas elas são plantas de altíssima eficiência. Mas ainda tem a questão do CO2. Tem a questão do CO2. O CO2 é basicamente a questão do aquecimento, né? O CO2 você resolve com captura. Primeiro com o aumento de eficiência, que você reduz. Para cada ponto de eficiência, você reduz 2,5 a 3 pontos de CO2. Então, nós temos hoje uma média de eficiência nas plantas brasileiras de 29%. Se nós passarmos para 40%, nós ganharíamos aí 24% a menos de CO2 por megawatt-hora gerado. Mas passar para 40 significa aposentar todas essas plantas. Significa você aposentar 1.300 mega dos 1.700 que tem e fazer 1.300 de plantas novas. Tá. Que é o que nós estamos propondo. Por quê? Nós, em todos os cenários que nós temos de futuro, de matriz energética brasileira, tem um espaço para o carvão, assim como tem um espaço para o gás. Porque são energias que vão segurar o sistema como energia de segurança, face à intermitência que tem de solar, eólica, que virão bastante forte, da geração distribuída e da redução das hidráulicas que tem no futuro. Bom, então você vai ter com isso que ter uma base térmica firme para dar segurança no sistema. Então, no próximo bloco você explica isso melhor um pouquinho para a gente, tá bom? Explico. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.